A verdade é que ninguém arruma a própria vida fazendo discurso. Ninguém recupera a paz apenas falando que vai mudar. A transformação real acontece no silêncio. Enquanto muita gente anuncia metas, reclama da vida e busca aprovação, algumas pessoas simplesmente desaparecem por um tempo. Organizam a mente, os hábitos, o corpo, o dinheiro e voltam irreconhecíveis. E talvez seja exatamente isso que você precise fazer agora. Neste vídeo, você vai aprender 6 ações estoicas para reorganizar sua vida em silêncio, recuperar o controle da sua mente e voltar mais forte, mais disciplinado e mais respeitado por si mesmo. Arrume sua base antes de sonhar grande. Muita gente quer uma vida nova, sem construir uma base nova. Quer disciplina, mas dorme mal. Quer paz, mas vive acelerado. Quer clareza, mas passa o dia inteiro distraído, cansado e emocionalmente esgotado. O estoicismo ensina uma verdade simples: ninguém governa a própria mente enquanto vive em desordem. Antes de pensar em grandes objetivos, cuide do básico: seu corpo, sua saúde, seu dinheiro. Parece simples, mas é justamente aí que quase todo mundo falha. Epiteto dizia que devemos focar naquilo que está sob nosso controle. E grande parte da sua vida começa exatamente aí, no que você consome, na forma como dorme, na maneira como administra seu tempo, na relação que você tem com o próprio corpo e com o próprio dinheiro. O corpo guarda tudo: cansaço acumulado, estresse acumulado, hábitos destrutivos acumulados. Depois a pessoa não entende por que perdeu motivação, mas como alguém vai sustentar uma mente forte vivendo em um corpo completamente negligenciado? E existe outra área que destrói silenciosamente a paz de muita gente: o dinheiro. Não porque dinheiro seja tudo, mas porque desorganização financeira corrói a mente aos poucos. A pessoa vive preocupada, evita olhar a conta bancária, compra por impulso para aliviar emoções e transforma consumo em anestesia emocional. Só que paz não combina com descontrole. Você não precisa ficar rico rapidamente. Precisa apenas parar de fugir da realidade. Anote seus gastos, observe seus excessos, reduza desperdícios. Pequenas decisões repetidas mudam destinos. Uma caminhada diária, dormir um pouco mais cedo, beber mais água, controlar gastos desnecessários. Parece pouco, mas é assim que uma pessoa volta a se respeitar. Marco Aurélio dizia que a vida de um homem é aquilo que seus pensamentos fazem dela, mas seus pensamentos ficam mais fortes quando sua base está organizada. Então pare de buscar transformação grandiosa enquanto ignora o essencial. Grandes mudanças começam em pequenas disciplinas. 2. Pare de anunciar sua mudança. Existe algo poderoso em mudar sem avisar ninguém, porque quando você para de buscar validação, começa a construir consistência, e consistência vale mais do que motivação. Muitas pessoas fracassam não porque são incapazes, mas porque falam demais antes da hora, contam seus planos, buscam aplausos antecipados, esperam incentivo externo e basta uma crítica, uma ironia, uma dúvida para toda aquela motivação desmoronar. Agora imagine o contrário. Você simplesmente começa, sem anúncio, sem postagem, sem necessidade de aprovação. Você acorda mais cedo, em silêncio. Melhora seus hábitos, em silêncio. Trabalha mais focado, em silêncio. Isso não é fraqueza, é inteligência emocional.
Sêneca alertava sobre o perigo de viver dependendo da opinião alheia. Porque quem vive pela aprovação dos outros perde a própria direção. Um elogio exagerado anima demais. Uma crítica pequena destrói demais. E assim, a pessoa nunca cria estabilidade. O silêncio protege o processo. Tudo o que está no começo é frágil. Uma planta recém-nascida precisa de proteção. Uma mente em reconstrução também. Quando você expõe demais seus planos, abre espaço demais para interferências externas. E nem toda opinião merece entrar na sua mente. Epicteto ensinava algo brilhante. Não diga que é sábio, viva com sabedoria. O mesmo vale para a sua transformação. Não diga que está mudando. Mude. As pessoas percebem naturalmente quando alguém evolui de verdade. A postura muda, a energia muda, a presença muda, sem discurso. Então pare de transformar cada passo da sua vida em vitrine. Você não precisa provar nada agora, precisa apenas continuar. Enquanto muitos falam, poucos fazem, e quase sempre os que fazem em silêncio chegam mais longe. 3. Aprenda a controlar sua mente. Nem tudo o que você pensa merece ser acreditado. Essa talvez seja uma das lições mais libertadoras do estoicismo. Muitas vezes o problema não é a realidade, mas a interpretação que sua mente cria sobre ela. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. E isso muda tudo. Porque pensamentos são passageiros. Alguns nascem do medo, outros da ansiedade, outros do cansaço emocional. Mas a maioria das pessoas age como se todo pensamento fosse uma verdade absoluta. Não é. Você pode sentir medo e ainda assim continuar. Pode sentir insegurança e ainda assim agir. Pode sentir ansiedade sem permitir que ela controle sua vida. A mente precisa de direção, e uma das formas mais rápidas de destruir sua paz mental é tentar resolver a vida inteira ao mesmo tempo. Quer organizar dinheiro, corpo, rotinas, emoções, produtividade, relacionamentos, tudo ao mesmo tempo. Resultado? Sobrecarga, frustração, desistência. O estoicismo ensina simplicidade. Escolha poucas coisas importantes e faça bem feito. Pequenas vitórias repetidas fortalecem a mente. Outra coisa importante: proteja sua atenção. Se você passa horas consumindo comparação, fofoca, tragédia, discussões e negatividade, sua mente começa a adoecer silenciosamente. Sua atenção molda sua realidade. E maturidade emocional também significa parar de reagir impulsivamente. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda discussão merece sua energia. Às vezes, a maior demonstração de força é permanecer calmo. Respirar antes de responder. Pensar antes de agir. Silenciar antes de explodir. Uma mente firme não nasce do caos. Nasce da prática diária de autocontrole. Então hoje, escolha não alimentar pensamentos que só enfraquecem você. 4. Solte o que está afundando você. Existe gente carregando pesos que já deveriam ter sido deixados para trás há muito tempo. Relacionamentos desgastados, mágoas antigas, hábitos destrutivos, culpa, necessidade de aprovação. E o pior, muita gente chama isso de lealdade, mas carregar sofrimento desnecessário não é virtude, é prisão emocional. O estoicismo ensina que não controlamos tudo o que acontece conosco, mas controlamos o significado que damos às experiências. Você não escolhe todas as dores,
mas escolhe o que continua alimentando dentro de si. Tem pessoas que continuam vivendo dentro da sua cabeça, mesmo depois de terem saído da sua vida. E isso rouba energia, rouba foco, rouba paz, rouba identidade. Soltar não significa odiar, significa parar de permitir que algo continue destruindo você. Às vezes, amadurecer é entender que nem toda conexão precisa continuar, nem todo ambiente merece sua presença, nem toda amizade merece acesso à sua energia. E também existem hábitos que precisam morrer, porque você não constrói uma vida nova repetindo os mesmos comportamentos antigos. Não existe paz em uma rotina desorganizada. Não existe autoestima em autossabotagem constante. Então faça uma limpeza, silenciosa, madura, sem drama. Apenas decida o que não merece mais espaço dentro de você. Porque uma nova fase exige espaço interno. 5. Proteja sua paz. Sua paz não pode depender do humor das outras pessoas. Muita gente vive emocionalmente disponível para qualquer caos externo. Uma mensagem muda o dia inteiro. Uma crítica destrói a autoestima. Uma discussão rouba a energia. Isso é perigoso. Epiteto ensinava que ninguém pode ferir sua mente sem sua permissão. Isso não significa virar frio, significa criar limites. Você pode ser gentil sem se abandonar. Pode amar alguém sem aceitar desrespeito. Pode ouvir sem absorver tudo. Pessoas emocionalmente maduras aprendem uma habilidade rara: não reagir imediatamente. Porque toda reação impulsiva entrega poder emocional ao outro. Às vezes, o silêncio protege mais do que 1000 explicações. E proteger sua paz não é egoísmo, é sobrevivência emocional. Sua mente é um lugar sagrado. Não permita que qualquer pessoa transforme isso em bagunça. Se afaste de discussões inúteis. Pare de insistir onde existe desgaste constante. Não tente convencer quem escolheu não entender você. Nem todo conflito merece sua energia. A verdadeira força muitas vezes está em permanecer centrado enquanto o caos tenta puxar você para baixo. Então, antes de reagir, pergunte: isso merece minha paz? Se a resposta for não, solte. 6. Pare de esperar o momento perfeito. A maioria das pessoas vive esperando o momento ideal para mudar. Segunda-feira, mês que vem, ano novo, quando tiver mais tempo, mais dinheiro, mais motivação. E enquanto espera, continua presa na mesma vida. A verdade é simples. Sua transformação começa no momento em que você para de negociar com sua pior versão. Marco Aurélio lembrava constantemente sobre a importância do presente, porque o único momento onde existe poder real é o agora. Não amanhã, agora. Esperar disposição para agir é um erro. Ação vem antes da motivação. Quase nenhuma mudança importante começa de forma emocionante. Ela começa silenciosamente. Com uma decisão pequena, uma caminhada, uma leitura, uma conversa evitada, um hábito interrompido. É assim que vidas mudam, não através de promessas grandiosas, mas através de práticas repetidas. Então, pare de esperar a data perfeita. Comece imperfeito mesmo, porque quem muda pequenas ações diariamente, muda o próprio destino com o tempo. Recomeçar em silêncio talvez seja uma das coisas mais difíceis que existem, porque exige disciplina sem aplausos, mudança sem validação, força sem plateia, mas também é uma das formas mais poderosas de reconstruir a própria vida.
Então, a partir de hoje, cuide da sua base, controle sua mente, proteja sua paz, solte o que pesa, pare de se explicar tanto e comece a agir, sem espetáculo, sem anúncio, sem precisar convencer ninguém, apenas continue. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve agora no canal O Sábio da Montanha e assiste ao próximo vídeo que apareceu na tela, porque ele pode ser exatamente a peça que faltava para transformar sua mentalidade de vez.